Fala galera, no Vitimengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 317 milhões de reais, o Flamengo acabou de confirmar. Venda de Pedro tem decisão definitiva do Mengão e atacante será comunicado oficialmente. O Flamengo vem apresentando evolução técnica sob o comando de Tite, que tem conseguido recuperar jogadores que estavam em baixa no elenco. A comissão técnica vem trabalhando de forma individual para retomar a confiança dos jogadores já de olho na próxima temporada. O Flamengo vem apresentando evolução técnica sob o comando de Tite, que tem conseguido recuperar jogadores que estavam em baixa no elenco. A comissão técnica vem trabalhando de forma individual para retomar a confiança dos jogadores já de olho na próxima temporada. Além dele, outros jogadores já estão cotados para deixar a equipe. Mas a gestão vem trabalhando com cautela, priorizando a atual temporada e a busca pela vaga direta na Libertadores no próximo ano, com o objetivo final de realizar uma reformulação para deixar a má fase e polêmicas para trás. O Flamengo acabou freando a situação, por entender que Tite vem entregando o que era esperado e que alguns jogadores podem contribuir no próximo ano de maneira fundamental. Inicialmente o Flamengo adotava o discurso de que ninguém era inegociável, mas a situação acabou sendo revertida. Após se destacar, Pedro se tornou alvo do mercado mundial, chegando a receber uma oferta de 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, por 80% dos direitos do atleta. Entretanto, de acordo com informações do GE, o Flamengo não tem a intenção de negociá-lo, independente do valor que for ofertado por ele. A intenção do clube é mantê-lo no elenco para a temporada de 2024. A multa contratual de Pedro para o exterior é de 60 milhões de euros, 317 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que com a chegada de Tite no rubro-negro, Pedro se tornou titular da posição, colocando Gabigol no banco. Com isso, acabou se tornando o homem de confiança do novo comandante, se consolidando de vez no Flamengo. 83 milhões de reais, difícil dizer não. Flamengo chama empresário de Léo Pereira de imediato e bate o martelo após toque de JJ. Quando foi anunciado no Flamengo, Tite recebeu carta branca da diretoria para mexer em seu elenco. Na reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo que haja chances matemáticas, o objetivo é carimbar vaga na fase de grupos da Libertadores 2024. Quando foi anunciado no Flamengo, Tite recebeu carta branca da diretoria para mexer em seu elenco. Na reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo que haja chances matemáticas, o objetivo é carimbar vaga na fase de grupos da Libertadores 2024. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o Al Hilal da Arábia Saudita tinha a intenção de contratar o zagueiro Léo Pereira, titular de Tite no Mengão na reta final do ano. O clube saudita é comandado por Jorge Jesus e foi o Mister quem pediu Léo Pereira na época que comandava o Flamengo. Agora, JJ indicou novamente o pupilo para atravessar o globo e tentar a vida por lá. De acordo com o GE, o rubro-negro já deixou ciente ao staff do atleta que não irá abdicar do defensor facilmente para 2024. Ou seja, Léo só sairá da Gávea caso o mais querido receba alguma proposta que o agrade. O Al Hilal avalia uma oferta de até 17 milhões de dólares, cerca de 83 milhões de reais na cotação atual, para convencer o Mengão a vender seu titular. Por enquanto, o presidente Rodolfo Landim ainda não recebeu o papel timbrado. Léo Pereira já foi campeão de 8 títulos desde que chegou ao Flamengo em 2020. Ao todo foram 2 estaduais 2020 e 2021, um brasileiro 2020, uma Libertadores 2022, uma Copa do Brasil 2022, 2 Supercopas do Brasil 2020 e 2021 e uma Recopa Sul-Americana 2020. Opinião da torcida. Presidente do Fluminense gera polêmica com comparação entre Ganso e Arrascaeta e rubro-negros não perdoam. Lunático. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, rasgou elogios ao meia-atacante Ganso, camisa 10 do tricolor das Laranjeiras. O dirigente exaltou o jogador que entrou para a seleção da Libertadores. Bittencourt criou música que provoca Arrascaeta. As palavras de Mário Bittencourt poderiam ter sido vistas com naturalidade pelo fato de o dirigente estar valorizando o atleta da casa e que colaborou com sua experiência e qualidade para a conquista do título inédito da competição continental. Porém, o presidente do Fluminense acabou dando o que falar não apenas por comparar Ganso com Arrascaeta, como afirmou que o jogador tricolor é melhor que o uruguaio. Muito mais joga Ganso que Arrascaeta. Maior camisa 10 do Brasil, mais genial, avaliou. Arrascaeta joga demais, mas o Ganso é gênio. Eu acho o Ganso mais gênio. Não estou falando porque é o camisa 10 do Fluminense não, declarou o dirigente em entrevista ao podcast Mundo GV, enquanto contava que foi autor da música que provoca o jogador rubro-negro. Nas redes sociais rubro-negros saíram em defesa de Arrascaeta. Lunático. Lunático. Arrascaeta é fora da curva. Ganso é aquele cara mais clássico, se der espaço, ele vai dar 5 assistência, mas se marcar em cima firme não desequilibra. Arrascaeta vai pra cima, dribla, faz gol, dá assistência. Ganso não joga mais bola nunca, disparou um torcedor. Arrascaeta vem sendo o melhor meia do futebol brasileiro desde que pisou nesse lugar.
Eu sabia que esses lunáticos iam ficar piores depois da conquista da Libertadores, maldito Boca Juniors. Avaliou outro. Até mesmo rivais se manifestaram em defesa do uruguaio. KKKKKKKKKKKKKK Arrascaeta simplesmente carrega às vezes nas costas um time bicampeão da Liberta e o cara me solta essa? O Flu foi carregado muito pelo Arias e pelos gols do Cano e pela versatilidade do André, comentou um vascaíno. Gabigol vive sua pior fase na carreira desde 2015. Jogador está há quase 3 meses sem marcar gols e decepciona a torcida do Flamengo. Um dos ídolos e principais jogadores da nova era vencedora do Flamengo, o Gabigol, vive a pior fase de sua carreira. O atacante do Mengão não marca desde o dia 20 de agosto, há quase 3 meses. Este, portanto, é o maior jejum da carreira do atacante, desde 2015. O jogador acabou perdendo a vaga de titular do time e tem sido alvo de cobranças e críticas por grande parte da torcida rubro-negra. Desde o último gol do Flamengo foram 12 partidas que a equipe disputou, e Gabriel não marcou em nenhum deles. O atleta foi titular em 3 destas partidas e pouco participou, dando apenas um chute ao gol. De acordo com o SofaScore, o jogador tem números irreconhecíveis. Além disso, coleciona 2 expulsões nos jogos em que esteve presente, contra o Atlético PR e Fluminense. Nos 12 jogos, Gabi não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. De 4 chutes dados, apenas um foi direcionado ao alvo. Também não possui nenhuma chance clara de gol e tem somente 4 passes decisivos. Foram 8 faltas cometidas com apenas 24% de duelos ganhos, como dito anteriormente, 2 expulsões. Ou seja, o atacante vive uma fase bem abaixo do que pode render. Contudo, a situação de Gabi ainda pode piorar se considerado bola rolando. O atacante não marca desde o dia 26 de julho, mais de 3 meses. A última vez que marcou sem ser de pênalti foi contra o Grêmio, de lá pra cá são 18 jogos. Chapéu no Atlético Mineiro, Marcos Braz precisa fechar essa contratação. Torcida do Flamengo implora para o rubro-negro assinar com Gustavo Scarpa. O meia Gustavo Scarpa não deslanchou no futebol europeu e negociou uma volta ao Brasil para atuar no Atlético Mineiro, mas a negociação não se concretizou, como informou o portal Gol Brasil e a Rádio Itatiaia. Polêmicas do Brasileirão são assunto em podcast. Reprodução Bola VIP Brasil. De acordo com esses veículos, o Galo preparava uma oferta de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual, mas acabou desistindo do negócio por causa do posicionamento do meia. Gustavo Scarpa avisou que vai cumprir o contrato na Grécia, onde tem vínculo com o Olympiacos até junho do ano que vem. Essa informação agitou a torcida do Flamengo nas redes sociais. A nação está pedindo para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Mengão, aplicar um chapéu no Galo e assinar com Gustavo Scarpa. Os flamenguistas acreditam que seria um ótimo negócio para a equipe carioca. Os torcedores do Flamengo consideram Scarpa um jogador tático, que poderia exercer várias funções no campo. Vale lembrar que no Palmeiras ele chegou a jogar até de lateral esquerdo. Ex-Fluminense e Palmeiras, Gustavo Scarpa se transferiu em janeiro para o Nottingham Forest da Inglaterra, mas fez poucas partidas e foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia em agosto deste ano. Ele tem vínculo com o time da Premier League até junho de 2026. Apesar do desejo da torcida do Mengão de contar com um meia de 29 anos, o rubro-negro até o momento não sinalizou interesse no jogador. E você, torcedor? O que achou de Gustavo Scarpa no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.